Saudações, internautas! Hoje nós vamos dar uma lida num texto interessantíssimo, onde o professor de filosofia defende a ideia de que a aula precisa ter tédio, precisa ser um tédio. Eu estava olhando aqui o dicionário, a palavra tédio, e o dicionário diz assim: tédio, desgosto profundo que provoca desinteresse por tudo o que nos cerca. Segundo o sentido da palavra, mal-estar causado por algo que aborrece ou enfada. Ou seja, uma aula tediosa seria aquela aula que enfada. Mas a gente fica pensando, como é que um professor, logo um professor de filosofia, vai defender a ideia, a tese de que a aula precisa ser um tédio? E é interessante, outra ideia principal que ele defende no seu artigo é que a escola não deve ser um parque de diversão. A escola não deve defender a filosofia de ser agradável, de agradar ao seu público. Sou de filosofia, autor dos livros Contra o Aborto e a Imaginação Totalitária. Ele é mestre em filosofia pela PUC, graduado em filosofia pela Faculdade de São Bento, em São Paulo. É uma pessoa de excelente formação. O dever de toda boa aula, ser chata e entediante. Sou professor de ensino médio há mais de 20 anos. Tempo suficiente para ter assistido à chegada do celular na sala de aula, primeiro como novidade, depois como ruído, hoje como vício. Antes dos aplicativos, antes dos fones, antes da hiperconexão, havia uma presença silenciosa que marcava o tempo da escola, o tédio. Sim, havia tédio. E o tédio era formativo. Adolescente precisa de tédio. Tédio é o intervalo entre o estímulo e o sentido. É no tédio que o olhar se perde no teto, que se desenha no canto do caderno, que o pensamento divaga até tropeçar numa dúvida, numa pergunta. Era no tédio que se descobria que aprender não é prazer imediato. Compreender é fricção entre o que se sabe e o que não se entende. Ou seja, esforço tão chato quanto cansativo. Na semana passada, participei do Fronteiras do Pensamento, em São Paulo. Fui ouvir Jonathan Haidt, psicólogo social americano e autor de A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Sua tese é simples, mas devastadora. A infância foi radicalmente reconfigurada pela cultura digital. Deixou de ser tempo de descobertas no mundo físico para se tornar um estágio de exposição contínua ao mundo virtual. Haidt chama esse processo de a grande reconfiguração, a ascensão da infância baseada no celular. A partir de 2010, a curva de ansiedade e depressão entre adolescentes, especialmente meninas, dispara. Segundo ele, o problema está no ambiente em que os jovens passaram a crescer. O mundo real superprotegido, onde nada pode dar errado, e o mundo digital sem proteção alguma, onde tudo pode dar errado o tempo inteiro. Haidt apresenta dados sólidos que mostram que não se trata de mera correlação. Ele demonstra que a explosão dos transtornos mentais coincide com mudanças concretas no modo de vida digital e que os piores indicadores aparecem justamente nas populações com maior exposição às redes. Há um nexo causal
e o argumento dele é muito convincente. De qualquer forma, a infância baseada no celular transformou as relações sociais. Os pais restringiram a liberdade na rua, mas abriram mão de qualquer limite nas redes. A criança perdeu o corpo e ganhou um perfil. Perdeu a experiência direta da vida social e ganhou o feed. E nesse processo, e aqui me intrometo, perdeu também o direito de se entediar. A lógica da hiperconectividade não tolera silêncio, nem demora, nem vazio. Cada segundo sem estímulo é tratado como falha. A escola, então, passou a ser medida por esse padrão. Foi assim que a ideia da aula agradável se impôs. Lembro de uma mãe me dizendo: professor, minha filha precisa de aulas mais divertidas, mais leves. Ora, isso é um sintoma, um erro de diagnóstico sobre o que é, afinal, uma sala de aula. Com todo respeito a quem pensa o contrário, a aula não é entretenimento. Saber não é algoritmo. A inspiração não vem de agradar, mas de provocar, de ferir suavemente a inteligência, de deixar uma pergunta corroendo em silêncio. Aula boa é a que exige do aluno aquilo que ele ainda não sabe que tem: atenção. E isso, em outras palavras, exige esforço. E esforço, sejamos honestos, cansa. De forma categórica, Heidegger propõe o mínimo: tirar os celulares das escolas. Não por nostalgia ou moralismo, mas por uma questão de saúde pública. Ele elogiou, inclusive, a legislação brasileira sobre o tema, que, embora pouco aplicada, reconhece o problema com clareza. Aqui mantenho alguma distância. Não creio que a proibição por si só resolva o desequilíbrio, mas reconheço o ponto. Onde o celular sai, o sono melhora, o rendimento aumenta, a ansiedade recua. Onde há menos tela, há mais gente e mais tédio. Por isso, insisto, o que está em jogo é ainda mais fundamental. Precisamos devolver o tédio à escola. O tédio é o que antecede o pensamento. É ele que prepara o terreno da curiosidade. O filósofo Martin Heidegger, em Os Problemas Fundamentais da Metafísica, dedicou longas páginas ao tédio como experiência decisiva na busca de sentido. Quando nada nos distrai, algo mais essencial pode se mostrar. O tédio inquieta a alma. Sem ele, tudo vira estímulo passageiro e nada permanece. A escola tem o dever de frustrar, de não se adequar ao ritmo da tela, de exigir espera, de ensinar que o pensamento precisa de tempo, de cansaço, de esforço. Nenhuma ideia se fixa sem lentidão. Ensinar, afinal, é desacelerar o mundo, é repetir, é sustentar o silêncio até que a palavra venha. O professor não pode ser um animador de plateia. Ele é a pausa inquietante entre o ruído e o sentido, o intervalo entre o mundo e a alegria genuína de aprender. E o sentido do conhecimento só aparece quando aceitamos o vazio que o precede. Então, mais do que nunca, antes de resistir ao celular, é preciso resistir à pedagogia do agrado, resistir a essa aversão patológica à frustração. E essa resistência começa com algo simples: devolver à escola o direito de ser chata, lenta, silenciosa e, por isso mesmo, fecunda. Francisco Raso. Eu tive a curiosidade de colocar esse artigo do Notebook LM
e pedi para ele fazer um mapa mental. E ficou muito interessante. Podemos até dar uma lida aqui para a gente fazer alguns comentários do texto, olhando esse mapa mental. Aqui ele colocou o tédio formativo na era digital, o título que ele deu aqui, né? Ele já defende a ideia de que para que haja formação, para que haja educação na era digital, é preciso que haja tédio. O tédio antigo, pré-celular, ou seja, antes do celular, ele classificou aqui: a presença silenciosa na escola. Os professores julgavam muito, né, os alunos pelo silêncio, principalmente na hora da apresentação. Formativo para adolescentes. Tédio contribui, né, para a formação dos adolescentes. Intervalo entre estímulo e sentido. É necessário o tédio para que a gente encontre sentido naquilo que a gente está levando para o cérebro. Estimula divagação e pergunta. Quer dizer, o tédio faz com que a gente elabore perguntas, né, sobre aquilo que a gente leu, sobre aquilo que a gente ouviu. Ensina que aprender não é prazer imediato. Se o conhecimento, você buscar o conhecimento é uma coisa prazerosa, esse prazer não é sentido de imediato. É preciso um esforço, né, na leitura, na pesquisa de vocábulos, compreensão daquilo que a gente está lendo. Aristóteles associa prazer à busca do conhecimento. Na metafísica, ele afirma que todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. O prazer aí aparece ligado ao ato de compreender. Sentimos prazer em perceber, em aprender e em contemplar a verdade. Na Ética Nicômaco, ele também mostra que o prazer acompanha a atividade própria de cada ser. No caso do ser humano, cuja excelência está no exercício da razão, o prazer mais elevado é o que decorre da atividade contemplativa, teoria, isto é, da busca e exercício do conhecimento. Ou seja, para Aristóteles, conhecer não só é natural ao homem, como também prazeroso, sendo o prazer um indício de que essa atividade está de acordo com a nossa essência. Ele termina dizendo que exige esforço. Sem esforço não há formação. A grande reconfiguração, a expressão utilizada aqui pelo Heidegger, a grande reconfiguração. A infância reconfigurada pela cultura digital. A infância não é mais a mesma. As crianças estão literalmente entregues à tecnologia digital. A ascensão da infância baseada no celular após 2010. Epidemia de transtornos mentais. Aqui ele está fazendo uma ligação a partir do momento em que as telas são muito utilizadas pelos adolescentes, tem aumentado os transtornos mentais. Ele registra aumento de ansiedade e depressão, impacto maior em meninas. Ambiente desequilibrado, mundo real superprotegido, está falando aqui da superproteção, né, que as crianças têm hoje em dia, e o mundo digital sem proteção. A criança fica completamente abandonada à tecnologia, uma presa fácil para malfeitores de toda a natureza. Dados sólidos e nexo causal. Aqui ele está fazendo uma ligação entre o uso das telas com os transtornos mentais. Outra ligação que ele fez aqui no mapa mental, os impactos, né, da hiperconectividade. Transformação das relações sociais, restrição da liberdade na rua, ausência de limites nas telas, perda do corpo, ganho de perfil, perda da experiência direta, ganho de feed. Está falando aqui da como vive, né, as gerações atuais. Perda do direito de se entediar. Consequentemente, há um prejuízo no entendimento, né, daquilo que se estuda, daquilo que é apresentado nas aulas. Não tolera silêncio, demora ou vazio. Quer dizer, uma geração que quer tudo para ontem, tudo instantâneo. Cada segundo sem estímulo é falha, né? Aquela pressa. Crítica à aula agradável. Outra coisa que o notebook LM grifou, né?
Crítica à aula agradável. Padrão de medida da escola. As escolas passam a ter esse padrão, né, de querer se tornar um lugar agradável. Sintoma de erro de diagnóstico, quando os pais cobram que a escola seja divertida. Na verdade, está acontecendo um erro, que a escola não é para ser um parque de diversão. A aula não é entretenimento. Saber não é algoritmo. Inspiração vem de provocar, não agradar. Exige atenção e esforço do aluno. Propostas e reflexões. Tirar o celular das escolas, de acordo aqui com o Haidt. Melhor seria se a lei proibisse a entrada do celular na escola, porque aumenta muito as tensões. Há muita preocupação para a lei ser implementada e tudo isso fica a cargo da fiscalização do professor. Como não bastasse as preocupações que o professor já tem, ele ainda tem que fazer por onde cumprir a lei seja executada em sala de aula. Então eu penso que melhor do que a proibição do uso do celular em sala de aula seria uma lei, né, que essa lei sofresse aí uma nova versão, né? Questão de saúde pública. Melhora sono, aumenta rendimento, recua a ansiedade, menos tela, mais gente e mais tédio. Legislação brasileira elogiada. Ótimo, legislação, repito, muito boa, né? Mas melhor seria o celular fosse impedido de entrar na escola. Inclusive no intervalo, os alunos acabam subtraindo o tempo de convívio um com o outro. Então no intervalo é o momento de socialização. Então como é que o professor, como é que a escola vai poder fiscalizar o uso do celular por todos os alunos na escola? As escolas tão grandes, né, com tantos andares, fica muito difícil. Essa lei poderia ser aprimorada, onde houvesse a proibição da entrada do celular na escola. Devolver o tédio à escola. Antecede o pensamento, prepara o terreno da curiosidade. Experiência decisiva na busca de sentido. Heidegger. Inquieta a alma, permite o essencial. Então, ele considera que o dever da escola é frustrar, não se adequar ao ritmo da tela, né, que é exatamente o ritmo de diversão, exigir espera, ensinar tempo e esforço. A escola precisa ensinar a esperar, a escola precisa ensinar a importância do esforço para a aprendizagem, fixar ideias com lentidão, né? As ideias não são fixadas de forma imediata. Professor é pausa inquietante, não animador, não é um animador de televisão. Aceita o vazio que precede o conhecimento. Então, assim está sendo feito um mapa mental aqui pelo notebook LM, as resistências necessárias. A escola precisa resistir à pedagogia do agrado, à aversão patológica à frustração e devolver à escola o direito de ser chata, lenta, silenciosa e fecunda. Então aí está o artigo lido. Vale a pena você reler, compartilhar aí com os amigos. O articulista então defende a escola, a aula precisa ser um tédio. Chega a defender que sem ele não há o despertar, né, a curiosidade, a dúvida, o próprio conhecimento. Tudo de bom a todos. Bem, eu espero que você tenha gostado da leitura desse artigo. Desde o início deste canal, da criação deste canal, a gente está propondo fazer uma leitura simples para atrair alguns internautas, de preferência estudantes, que não chegaram a concluir os seus estudos ou que ainda estão fazendo ensino médio, para a gente adquirir esse hábito da leitura na prática. Então a gente vai lendo devagar e vai fazendo alguns comentários sobre o que a gente lê. Sendo assim, até a próxima oportunidade. Tchau!